Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou abordar simplesmente a Epístola de Judas, principalmente aos versículos 6 e 7, que é justamente os versículos mais assim combatidos, né, por aqueles que negam a descida de anjos que tiveram relações com as mulheres, citado em Gênesis 6, de 1 a 4. E eu vou mostrar para vocês, eu vou começar mostrando aqui um livro. Ele foi publicado em italiano, a Teologia dos Cristãos Primitivos. Ele foi também publicado em espanhol, com essa capa. Quem tiver interesse, na livraria Paulus tem para vender, na livraria Loyola tem para vender, está em espanhol. E esse livro aqui, eu vou citar só uma passagem para dar início ao vídeo, onde é uma citação, eu vou pegar uma citação assim, pontual, que ele fala, né? São dois autores, a italiana Emanuele Principali e o italiano também Manilo Simonetti. E eles têm uma afirmação dizendo o seguinte: a Epístola de Judas, a Carta de Judas, um dos escritos mais recentes do Novo Testamento, cita o livro de Enoque como escritura. Porque vocês podem observar que em todos os livros, a grande maioria dos livros de teologia, nos comentários, nas Bíblias, quando vai ser comentado a citação de Judas da profecia de Enoque, como não tem como fugir da citação de um livro de Enoque por Judas, então os comentaristas, eu vejo como uma malícia o que eles fazem, né, para negar que Judas realmente citou o livro de Enoque como sendo escritura para ele na época. Eles dizem que Judas, vocês podem observar, eles falam assim, o Judas está citando o livro de Enoque, não quer dizer nada, porque assim como ele citou o livro de Enoque, Paulo também citou filósofos gregos, pagãos, como se fosse uma comparação justa, né? Eu já repeti umas 10 vezes isso nos vídeos, né? Judas citando uma escritura sagrada para eles na época, para os judeus, os cristãos primitivos, os antigos judeus também, boa parte dos judeus tinham o livro de Enoque como um livro religioso, sagrado, e eles fazem essa comparação. Judas citando o livro de Enoque não quer dizer nada, porque Paulo também citou filósofos, como se fosse uma comparação, como disse justa. Então, esses dois autores, eu vou até ler, antes de começar, eu vou dizer a posição desses teólogos, né? Esse livro foi publicado por dois italianos, né? O principal é o italiano Manlio Simonetti. Ele faleceu em novembro de 2017, aos 91 anos. Ele foi um especialista amplamente reconhecido em interpretação bíblica e patrística. Ele lecionou na Universidade de Roma e no Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Ele é o autor de vários livros e comentários bíblicos, incluindo interpretação bíblica na Igreja Primitiva. E a italiana Emanuela Principali, que é professora titular da Universidade de La Sapienza, em Roma. Ela coordena o grupo de pesquisa italiano Orígenes e a Tradição Alexandrina. Ela faz parte da equipe que prepara a edição crítica das 29 homilias de Orígenes sobre os Salmos, descobertas recentemente, né?
por Marina Molin Pradel, no Codex Grego 314. Então, vocês veem que não são qualquer pessoa, né? Um livro extremamente importante. Tem mais citações, mas eu fiquei só com essa, que eles afirmando que Judas citou o livro de Enoque como escritura. E como eu disse, vocês podem observar, né, que todos os comentaristas, a maioria deles, para desmerecer a citação de Judas num livro que era considerado como sagrado, eles usam esse mantra, né? Que Judas citando Enoque não quer dizer nada, porque assim também Paulo citou filósofos gregos, né? É uma coisa assim que revolta, mas então eu faço questão de sempre mostrar isso para vocês. Eu vou começar também agora a continuar fazendo uma citação desse livro. O Novo Testamento, uma introdução histórica, retórico, literária e teológica. Publicado por Manuel Alexandre Júnior, um teólogo português. Esse autor ele publicou inclusive essa obra também, tem em português, Exegese do Novo Testamento, acho que muitos conhecem. E como esse vídeo também é relacionado à importância da literatura, da Epístola de Judas, eu vou fazer duas citações e uma da importância da Epístola de Judas, de se ler a Epístola de Judas. Aqui na página 64 ele diz o seguinte: a maior parte dos escritos pseudepígrafos e todos os apócrifos são escritas por judeus entre os últimos escritos bíblicos, no final do século V a.C. e o começo da literatura rabínica, na segunda metade do primeiro século. Pela natureza do seu comentário, do seu conteúdo, né, essas obras podem classificar-se em históricas, lendárias, didáticas e apocalípticas. A literatura apocalíptica era profética, repleta de símbolos e, em geral, de pouco nexo. Profetizava geralmente os piores castigos para os ímpios e a libertação dos justos pela intervenção sobrenatural de Deus. O livro de Enoque e a Assunção de Moisés são exemplos desse tipo de literatura. Entre os de conteúdo mítico ou lendário, contavam-se as histórias de Tobias e Judite. Os livros apócrifos da Sabedoria de Salomão e Eclesiástico pertencem ao gênero de obras de sapiência. Quanto aos históricos, são de destacar os livros de Macabeus. Então vocês percebem que aqui ele não associou o livro de Enoque como lendas, né? Como lendas. Porque vocês podem... eu já vi vários comentaristas na internet, pastores, dizendo que o livro de Enoque é um livro de lendas, citando Paulo, que ele alerta para que, acho que Timóteo não caia em lendas judaicas, né? E eu vou aproveitar, fazer uma leitura também do livro Introdução ao Novo Testamento de Kummel. Acho que muitos conhecem. Ele foi relançado agora com essa capa. A capa antiga, esse verde. O conteúdo é o mesmo, a mesma paginação, é igualzinho. E aqui ele fala o seguinte. Ele fala da Epístola de Judas. Ele fala: o autor era provavelmente um cristão judeu, porque conhece escritos apocalípticos judaicos, tais como a ascensão de Moisés, no versículo 9 de Judas, e o Apocalipse de Enoque, no versículo 14, e as lendas judaicas. Então ele faz uma diferenciação. Ele cita o livro de Enoque, a Assunção de Moisés e lendas judaicas. Então são autores renomados para combater esse mantra também de alguns dizerem que o livro de Enoque era tipo lenda. Como se a volta de Jesus também fosse lenda, porque o livro de Enoque
seria a primeira citação da volta de Jesus, né? Desde o Antigo Testamento, por Enoque, que de alguma maneira chegou aos tempos de Judas, né? Talvez por tradição oral. E nesse mesmo livro, eu vou citar na página 613 sobre a importância da Epístola de Judas. Aí diz o seguinte, 613, segundo parágrafo. A carta de Judas é talvez o livro mais negligenciado do Novo Testamento. E realmente esse aqui é interessante. Eu tive um colega de serviço e ele não foi o único. Esse rapaz, inclusive, estava fazendo teologia. Aí ele conversando comigo, ele veio me indagar sobre o livro de Enoque. E eu citei a Epístola de Judas e ele não sabia. Ele não sabia da citação de Enoque na Epístola de Judas, fazendo teologia. E não só ele, várias pessoas que eu cheguei a comentar sobre o assunto, quando você fala da Epístola de Judas, parece que a pessoa não conhece. Alguns chegam até a pensar que é o livro de Judas, é um livro que não é, do Judas, aquele Iscariotes, né? Para vocês verem como chega a negligência da Epístola de Judas. Que vem desde a época da canonização, do fechamento do cânon, né, que é a Epístola de Judas, quase que ele não entra no cânon, né, Epístola de Judas, Apocalipse, o livro de Daniel, e entre outros, né. Então vamos seguindo, né, e fala assim, a Carta de Judas é talvez o livro mais negligenciado do Novo Testamento, não só pela brevidade e agudeza surpreendente da mensagem, mas também, e sobretudo, por sua citação de 1 Enoque e alusão à assunção de Moisés, citações que induzem alguns até a se interrogarem sobre sua canonicidade. Quer dizer, eles forçam, eles querem dizer que até hoje pessoas colocam em descrédito o livro a Epístola de Judas por causa da citação de Enoque. Na verdade, é uma forçação de barra, né? Esse tipo de comentário. Mas, na verdade, é um comentário que vem, é um mantra também, que é seguido por muitos, né? Aí ele fala, outros, porém, reconhecem o mérito de ocupar um lugar de destaque entre as demais epístolas, pois é a obra de grande coragem na defesa assertiva de verdades centrais do Evangelho. Olha que interessante. É nela que, por exemplo, encontram-se algumas das mais belas afirmações sobre a graça irresistível de Deus. Versos 24 e 25, e sobre a gravidade inescapável de seu juízo sobre os transgressores compulsivos, versos 3 a 6. A verdade é que dificilmente se achará na Escritura a mensagem mais relevante para os nossos dias, nos quais o sentimentalismo e a complacência predominam em detrimento da retidão, da justiça e da santidade de Deus. Olha que interessante. Judas, por ser classificada como uma carta polêmica, pois os problemas que enfrenta são pouco agradáveis de serem tratados, na verdade é uma afirmação. Judas pode ser classificado como uma carta polêmica, pois os problemas que enfrenta são pouco agradáveis de serem tratados. Seu autor tinha a clara percepção de que os crentes a que se dirigia estavam sendo minados por heresias, que faziam perigar a fé sagrada que abraçaram, versos 18 e 19, da Epístola de Judas. E esse não era um problema isolado, a julgar pela abrangência da carta em relação aos seus destinatários, versículo 1. A religião em si pode causar fortes danos. Mesmo a religião que, dizendo-se cristã, deita por terra os fundamentos mais sagrados que a distinguem e sustentam. Por alguma razão, o termo religião não é usado no Novo Testamento, pois o cristianismo é, sobretudo, vida, e vida em comunhão com Deus e em fidelidade à sua palavra. Contada entre as epístolas gerais, esta carta é uma das mais breves e incisivas,
mas também uma das mais densas na leitura explícita e implícita de seus conteúdos. Centra-se apenas na denúncia de heresias não claramente identificadas, mas que fortemente afetavam o povo das igrejas e requeriam, nesse sentido, uma forte defesa da matriz evangélica da doutrina cristã. Vocês veem que defesa magnífica da Epístola de Judas, da importância dela. E ela é tão massacrada por citar o livro de Enoque e a Assunção de Moisés, principalmente o livro de Enoque. Olha que interessante. Mesmo citando o livro de Enoque, que muitos demonizam por tradição, vejam a importância da Epístola de Judas. Agora eu vou ler aqui também esse livro eu já mostrei, então já para fazer menos volume, da editora Cultura Cristã, Epístolas de Pedro e Judas. Na página 503, falando da Epístola de Judas, ele diz o seguinte: apesar de a linguagem da Epístola de Judas assemelhar-se às palavras que aparecem em passagens selecionadas de 1 Enoque, Judas não oferece nenhuma evidência de que deseja igualar os anjos aos filhos de Deus. Aqui já vocês percebem que já vem a tendência, né, a ideia do autor, né? Ele já vem induzindo, né? O meu modo de ver, né? Que se casaram com as filhas dos homens, de Gênesis 6:2. Não tem como fugir, né? Mas ele dá no início da frase, dá a entender que Judas não quer dizer isso, mas não tem como fugir. Aí ele fala: Judas conhece essa interpretação, mas observamos que ele não apoia a ideia em sua epístola. Mas quem disse que não? Né? É interessante isso. Quem disse que não? Muitos estudiosos, porém, veem uma ligação clara entre os versículos 6 e 7 no que diz respeito à imoralidade sexual, no caso dos anjos. Entende que o termo significa que os homens de Sodoma e Gomorra eram motivados por lascívia, do mesmo modo que os anjos tendiam a ser lascivos. Vocês percebem que é duro lutar contra um fato, né? Uma realidade da Escritura. Está escrito uma coisa e a pessoa tem uma ideia contrária e fica essa luta, né? Mas você percebe no comentário, porque não tem como fugir do texto bíblico. Aí na página 504, relacionado ao versículo 7, que diz o seguinte: assim também Sodoma e Gomorra e as cidades ao seu redor entregaram-se à imoralidade e à perversão sexual, que no texto grego fala como aqueles, né? Do versículo 6, que seriam anjos. Aqui no caso ele não coloca a palavra. Elas servem de exemplo daqueles que sofrem o castigo eterno. Aí ele fala na interpretação desse versículo, ele diz o seguinte: ele separa ponto A, comparação, B, interpretação, e na interpretação ele diz o seguinte: o que Judas está dizendo? Uma pergunta. Eis a explicação habitual. Assim como os anjos caíram por causa de sua lascívia para com as mulheres, do mesmo modo os sodomitas desejavam ter relações sexuais com os anjos. Os estudiosos indicam que Judas se refere à lascívia dos sodomitas para com os anjos que foram visitar Ló. O termo como indica os anjos que expressaram sua lascívia para com as filhas dos homens, Gênesis 6:2. Num contraste, os homens de Sodoma desejaram ter relações sexuais com os anjos. É muito importante que vocês leiam essa obra e tirem essas próprias conclusões, né? Tem mais coisas aqui para... Seria bom vocês... quem tiver esse livro, seria muito bom ter... Para quem conhece o livro de Enoque, está estudando o livro de Enoque, aconselho vocês...
observar, né, essas pegadinhas, né? Não sei o termo pegadinha, mas assim, vocês veem que o autor não quer concordar, mas não tem como fugir do texto. Posso estar errado, mas é o que transparece, né? Aí eu vou citar aqui o dicionário Winnie, publicado pela CPAD e a Thomas Nelson. Aqui na página 790, nas páginas 797 e 798, no termo modo, no caso do A, substantivos, no termo grego tropos, ele diz o seguinte, né? Ele está falando do versículo 7 de Judas, verso 7 de Judas. Ele quer dizer, essa palavra significa volta, forma, maneira, caráter, modo de vida. É traduzido em Atos 1:11 por assim como, modo, no Ara, na versão Ara, com referência à ascensão e volta de Jesus. Em Judas 7, assim como, alude à semelhança do mal daqueles mencionados no versículo 6, que são os anjos. E na página 899, sobre a palavra principado, da Epístola de Judas, versículo 6, e aos anjos que não guardaram seu principado e tal. Aí ele, na página 899, na continuação, começa aqui embaixo, aí aqui em cima ele diz o seguinte. Quem quiser ler depois, se dá para entender. Em Judas 6, significa não o primeiro estado dos anjos caídos, mas o seu poder autorizado. O termo própria, indicando o que lhes havia sido designado por Deus, o que eles abandonaram, aspirando condições proibidas. Vocês percebem, né, que a Epístola de Judas, ao contrário de Satanás e seus anjos que foram expulsos do céu, esses anjos referidos por Judas, versículo 6, são anjos que abandonaram a sua posição por vontade própria, para praticar atos ilegais, né? Impróprios, proibidos. Isso é muito negado, né? Muito negado. Mas não tem como fugir desse texto, dessa interpretação. Eu vou usar agora a chave linguística do Novo Testamento grego, publicado pela Vida Nova. Muitos conhecem ela. Eu imprimi aqui na página 599, a Epístola de Judas. Mas eu imprimi aqui para ficar mais fácil. Falando da versículo 7, ele está falando está falando como aqueles, né? Versículo 7. Como aqueles, né? As cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, assim como aqueles, né? Se refere aos anjos, do versículo 6. E ele fala assim, evidentemente, refere-se a anjos, do verso 6. Era o entendimento comum entre os rabinos judeus que os seres mencionados em Gênesis 6 eram anjos. Então ele faz uma ligação. Se vocês quiserem ler aqui, acho que dá para ler. Deixa eu só descer certo. Essa chave linguística é muito importante. Não tem como fugir, né? Falando, né, da importância da Epístola de Judas, vou ler uma passagem dessa obra do autor Helmut Küster, publicado pela Paulus, Introdução ao Novo Testamento. Esse aqui é o volume 2, História e Literatura do Cristianismo Primitivo.
Dá para ler? Da Paulus. Eu sei que eu talvez esteja sendo um pouco repetitivo, mas conforme obras que eu não citei ainda, né? É bom sempre reforçar. Na página 266, ele falando sobre apocaliptismo e gnosticismo. No caso, ele vai tratar da Epístola de Judas. É uma leitura meio extensa, mas vale a pena. Quem tiver interesse, né? O interesse renovado em tradições apocalípticas foi útil não somente na luta contra a escatologia radicalizada, mas também se mostrou uma arma eficaz na controvérsia contra o gnosticismo. De fato, Paulo já havia recorrido a conceitos apocalípticos ao debater contra espiritualistas coríntios, que negavam a realidade da ressurreição futura. A Epístola de Judas é um testemunho do recurso contínuo a tradições apocalípticas contra os gnósticos. A data e o lugar desse breve escrito são incertos. A primeira testemunha de sua existência é a segunda Epístola de Pedro, que reproduz uma versão revista de Judas em seu todo capítulo 2. Aí vou avançar aqui para a página 267. A Epístola de Judas não é uma carta propriamente dita, mas um pequeno tratado polêmico sem nenhum destinatário específico. Ela se refere em geral à fé que foi transmitida aos santos e à autoridade dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 3 e 17. Ambas se tornaram autoridades tradicionais fixas que são simplesmente pressupostas sem nenhuma explicação. O autor não caracteriza os adversários com nenhum detalhe. Está claro que eram gnósticos pela reversão polêmica da pretensão gnóstica à verdadeira espiritualidade de Judas, em Judas 1,9. Seres psíquicos, que não têm o espírito, pneuma. Muitos exemplos bíblicos empregados pelo autor pertencem ao equipamento típico da especulação gnóstica. Sodoma e Gomorra, Judas 7, Caim, verso 11, e os anjos caídos, no verso 6. Mas isso não exaure o arsenal polêmico do autor. Por sua crítica exorbitante aos adversários, apesar de escrever num grego bastante bom, né? Ele diz, o autor se baseia também em materiais apocalípticos judaicos, especificamente fontes escritas, das quais somente a Assunção de Moisés, no verso 9, e o Apocalipse de Enoque, Judas 14 e 15. Então vocês percebem que a importância da Epístola de Judas, principalmente contra o combate aos gnósticos. E o interessante, né, que eu sempre bato nessa tecla, né, Judas, o Gênesis 6, 1 a 4, quando fala dos filhos de Deus que desceram atraídos pelas mulheres e tiveram relações com elas, tornou-se um mantra também dizer que uma linha de interpretação seguida pela maioria dos céticos, né? Que ali se trata da linhagem piedosa de Sete, como se isso existisse, né? Esse termo, linhagem piedosa de Sete. Se fosse tão assim, né, eles não estariam na terra, eles estariam no céu, né? E o engraçado é que essa é uma tradição gnóstica dos setianos, os gnósticos setianos, que criam, né, que Jesus era a reencarnação de Sete. Eles tratam a linhagem de Sete como uma semente santa, a linhagem piedosa. E o engraçado é que pessoas renomadas não conhecem isso, né? E propagam essa semente gnóstica. Agora eu vou citar também uma Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira, a Bíblia da Escola Bíblica. É mais uma Bíblia que eu não tinha citado ainda.
e não custa nada, né? Citar o comentário dela. Deixando bem claro, o comentário não é Bíblia. O comentário é essa Bíblia, né? O comentário não é canônico. Mas, pelo outro lado, a Bíblia é uma obra de muito respeito. E as editoras, quando contratam um comentarista, né? Trata-se de pessoas renomadas. Pelo menos deveria ser, né? E aqui na Epístola de Judas, na página 2023, quando fala da Epístola de Judas, versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado e abandonaram sua habitação, ele diz o seguinte, né? Ele cita 2 Pedro 2,4, ele fala, provável a alusão a Gênesis 6, de 1 a 4. No livro de Enoque, veja Judas 14,15, escreve-se detalhadamente sobre o castigo dos anjos, aos quais parece se referir à passagem citada. Então vocês notam o seguinte, ao passo que muitos céticos demonizam o livro de Enoque, aqui na Bíblia, nessa Bíblia, por exemplo, como outras que eu já mostrei para vocês, eles estão citando aqui e incentivando que a pessoa pesquise o livro de Enoque. Porque ninguém cita um livro à toa. E ele diz aqui, no livro de Enoque, veja Judas 14,15, escreve-se detalhadamente sobre o castigo dos anjos. Então, se ele está dizendo isso, ele está incentivando as pessoas a lerem o livro de Enoque. E falando sobre o versículo 14 de Judas, ele diz o seguinte, essa citação é do livro de Enoque, o qual contém supostas visões de Enoque. Então ele está afirmando, essa citação é do livro de Enoque. Porque vocês veem muitas pessoas céticas dizendo que Judas não citou o livro de Enoque. Possivelmente é uma tradição oral, não, mas ali vocês veem que não tem como fugir também. Judas citou o livro de Enoque. E como eu disse nesse livro, que tem uma versão que foi publicada em italiano, vocês podem confirmar, autores renomadíssimos, né, afirmando que Judas citou o livro de Enoque como sendo escritura, assim como Tertuliano o considerava, né, como escritura sagrada. Por isso que existe tanto combate, né, contra o livro de Enoque no nosso meio, porque eles querem negar o impossível, né, porque Judas jamais citaria uma passagem de um livro que não fosse considerado, né, sagrado. Aqui tem um livro que é muito, muito bom. Na verdade é uma coleção da editora Cultura Cristã. É uma série. Eu vou ler um aqui para vocês. A interpretação das cartas gerais. É um livro, ele é pequeno, mas tem poucas páginas. Tem 300 páginas, não é pouco, né? 316 páginas. E tem também isso aqui eu não vou ler agora, mas também, para quem quiser conhecer o conteúdo de Enoque, do livro de Enoque, da literatura apocalíptica em geral, do Antigo Testamento, esse livro aqui é sensacional, ele é muito curto, mas ele é 208 páginas, mas ele é muito assim, ele abrange bem, explica bem o conteúdo da literatura apocalíptica do Antigo Testamento. Esse eu indico para quem quiser pesquisar, conhecer melhor sobre o conteúdo dessa literatura apocalíptica. Aqui na página interpretação das cartas gerais, na página 275, ele 275, ele falando aqui o termo, o item rebelião celestial. Rebelião celestial. Ele diz o seguinte, né?
Naturalmente, as expressões aqueles que não guardaram o seu próprio domicílio, ele está falando da Epístola de Judas, versículo 6. Ele fala, naturalmente, as expressões aqueles que não guardaram o seu próprio domicílio, mas que abandonaram sua própria residência, modificam ângelos, mencionados na cláusula anterior. Essas sentenças são essenciais para se compreender a rebelião celestial. Em primeiro lugar, quem são esses anjos? Os anjos parecem ser aqueles a que se faz referência em Gênesis 6, de 1 a 4. Gênesis relembra um período de tempo em que os homens e mulheres estavam se reproduzindo de acordo com as expectativas expressas de Deus. Durante aquela época, um grupo chamado de Filhos de Deus decidiu que também desejava se juntar ao processo de reprodução, mas houve repercussões divinas. No caso, Gênesis 6, de 1 a 4. Embora haja algum debate acerca da identidade dos filhos de Deus, a tradição judaica os identifica como anjos. Jó fala de filhos de Deus como seres angelicais. Mais precisamente, todavia, as releituras judaicas de Gênesis 6 identificam filhos de Deus como anjos. 3 fontes, no caso, Jubileu, primeiro Q, seria Gênesis apócrifo, e primeiro Enoque, deixam claro que a culta versão reformulada do relato de Gênesis por Judas indica que os filhos de Deus de Gênesis 6 são seres celestiais, filhos do céu. Isso aqui, eu ia ler mais, mas para não ficar cansativo, é um ótimo livro para vocês que estejam assim, estudando o livro de Enoque. Uma ferramenta a mais para se aprofundar, né? Bom, pessoal, eu fui meio... Acho que eu pulei algumas coisas aqui, mas acho que ficou claro, né, da importância da Epístola de Judas. O incentivo que eu faço é assim, leia a Epístola de Judas com atenção, prestando atenção em cada versículo. Pesquise, porque cada versículo ali parece que é um livro de conteúdo, é impressionante. E uma carta tão combatida porque ele cita o livro de Enoque, e justamente por isso ele era uma ferramenta importantíssima na época e tão atual, como foi dito aqui, né? Pelo tipo de pecado que nós vemos hoje em dia, a sociedade, eu não vou citar um termo aqui para evitar polêmica, mas é uma epístola assim, sensacional, é fantástica. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. O próximo vídeo eu pretendo fazer, como eu já disse anteriormente, eu vou fazer um vídeo, vai ser longo. O pessoal que assiste meus vídeos, né? Eles às vezes uns criticam vídeos longos, mas não vai ter jeito, né? Quem não concordar assista assim uma parte, um dia, divide em vários dias, né? Que eu vou citar só a literatura da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus, né? Sou da Assembleia de Deus. Então eu vejo, como eu já disse em outra ocasião, eu vejo assim muitas pessoas da Assembleia de Deus com aquele ceticismo, né? Com aquela aversão ao livro de Enoque, por causa de alguns comentaristas, né? Tendenciosos, eu vejo como tendenciosos, né? E sendo que na própria literatura da Assembleia de Deus, no caso a CPAD pertence à Assembleia de Deus, né? Então, uma coisa que tem que deixar claro, torno a dizer, a Bíblia, se você pegar uma Bíblia, aquelas simples de tudo, sem comentários, a pessoa piedosa, com sinceridade, ela lê aquilo ali, ela vai entender a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa comentarista, não precisa
nota de rodapé, não precisa nada. A pessoa com uma Bíblia simples, ela encontra a salvação. Ela é direcionada a Jesus Cristo. Agora, as pessoas que querem avançar, estudar, e tem esse desejo, o livro de Enoque só ajuda. Então, e uma prova disso é que na própria literatura da Assembleia de Deus, como eu vou mostrar por volta de 65 livros, entre Bíblias e livros, citando o livro de Enoque. Não é questão de fanatismo, como eu disse, né? Eu torno a repetir, eu ia fazer só um vídeo, o primeiro que eu tinha feito. Mas depois, alguns pediram para continuasse. E então, assim, e chegou nesse ponto, né? Eu acho que vai ser interessante mostrar esses livros só da CPAD. Já que eu sou da Assembleia de Deus, né? Eu conheço, assim, o comportamento de muitos, né? Eu converso com muita gente. Então, só para deixar claro que o livro de Enoque não é um bicho de 7 cabeças, né? E eu sempre bato nessa tecla. O livro de Enoque, ele ajuda a combater muita heresia, muita besteira que se diz por aí. Ele seria um escudo contra ataques à Bíblia. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, então.